tarde, telespectadores e telespectadoras. Estamos começando o nosso programa De Olho na Cidade, aqui na TV Baiana, canal 6. 3565-1525 é o telefone que você liga para fazer suas reclamações, suas denúncias. 9673-6715. Aí você manda a sua mensagem, manda uma selfie, essa chuva que está em Salvador, como é que está a sua rua, como é que foi o seu final de semana, uma foto com seu amigo, na sua rua. Lembrando que você está concorrendo a uma antena digital e um par de ingressos da rede de cinema Cinemac. Então você liga para cá, passa a sua mensagem e vai estar concorrendo. Esse é o programa feito com você, para você. Esse é o De Olho na Cidade, aqui na TV Baiana. Já baixou seu aplicativo da TV Baiana? Ainda não? Você pode nos assistir a partir do YouTube também, ao vivo. E a turma que está aí no carro, está dirigindo, bota lá, 96,5 Líder FM. Você vai nos ouvir aqui pela Líder FM. Um abraço especial, mas muito especial, à turma da região metropolitana, especial a turma de Camaçari também. Um abraço para Maragogipe, a professora Ruth. Tivemos ontem no encontro, batemos um papo. A turma de Maragogipe, ela disse que a turma de Maragogipe adora o programa. Turma do Recôncavo. Um abraço à turma de Maragogipe. A TV Baiana, uma hora dessa, a equipe da TV Baiana vai em Maragogipe fazer uma reportagem, sobre os problemas de Maragogipe. Nos aguarde aí em Maragogipe. Essa crise toda que está acontecendo em Brasília, gravação, recebendo gente às escondidas. O presidente Michel Temer, no sábado, na verdade, fez um pronunciamento dizendo que vai se manter no governo, que não vai renunciar e que as gravações feitas pelos irmãos Batista, o Joesley Batista, um dos irmãos aí da Friboi, JBS, disse que são clandestinas, que não tem nenhuma validade, Vamos ver. Um discurso duro, em tom de indignação. Michel Temer saiu hoje em sua própria defesa contra as acusações da delação premiada da JBS. O presidente começou o pronunciamento dizendo que vai pedir a suspensão do inquérito contra ele. Estamos entrando com petição no Colégio do Supremo Tribunal Federal para suspender o inquérito proposto até que seja verificada em definitivo a autenticidade da gravação clandestina. Ressaltou que o dono da JBS estava contrariado com o governo dele. E o que está no áudio demonstra que ele estava insatisfeito com o meu governo. Reclamações contra o ministro da Fazenda, contra o CAD, contra o BNDES. Temer justificou o fato de ter recebido o empresário para uma conversa tarde da noite. E confesso que eu ouvi à noite, como ouço muitos empresários, políticos, trabalhadores, intelectuais e pessoas de diversos setores da sociedade brasileira. No Palácio do Planalto, no Jaburu, no Alvorada, em São Paulo. Negou que tenha obstruído a justiça, porque não acreditou no que Joesley disse. Que não acreditei na narrativa do empresário de que teria segurado juízes, etc. Ele é um conhecido falastrão exagerado. Para o presidente, houve uma armação para prejudicá-lo. Que houve grande planejamento para realizar esse grampo. Depois houve uma montagem e uma ação deliberada para criar um flagrante que incriminasse alguns, enquanto os criminosos fugiam para o exterior em absoluta segurança. Temer concluiu dizendo que permanecerá à frente do governo. O Brasil não sairá dos trilhos. Eu continuarei à frente do governo. A decisão de suspender ou não o inquérito contra Michel Temer caberá agora ao relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin. Mas por se tratar de uma investigação envolvendo um presidente da República, ele pode levar o caso
para o plenário. Mesmo depois do pronunciamento de hoje, Michel Temer já começa a perder apoio político, dentro e fora do Congresso Nacional. A executiva nacional do PSB, que tem um ministro no governo, Fernando Coelho Filho, na pasta de Minas e Energia, se reuniu hoje em Brasília e decidiu sair da base aliada do governo. A decisão oficial foi divulgada em uma nota em que o partido defende a renúncia de Temer, além de apoiar uma emenda constitucional para a realização de eleições diretas. O documento termina defendendo o impeachment do presidente. O PSB vai caminhar no sentido de ir para a oposição e desembarcar de vez do governo Temer. O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil também se reuniu em Brasília para analisar a possibilidade de apoiar o impeachment do presidente. Na minha avaliação, sob o aspecto político, o presidente da República, ele perdeu por completo a condição de permanência no cargo, exatamente pela gravidade do que está colocado hoje e pelo que nós estamos aqui vendo. Bom, o ministro Edson Fachin aceitou o pedido do presidente Temer para que seja feita uma perícia nas gravações. Sobre o pedido de suspensão do inquérito também foi solicitado por Temer e foi encaminhado para o presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, que decidiu levar o caso ao plenário do STF na próxima quarta-feira. Bom, eu queria dizer aí o seguinte, Temer vai se defender até o final, não vai renunciar, porque ele tem um foro privilegiado e ele não vai abrir mão disso. Lógico que ele está pedindo aí, é um direito de Temer pedir a perícia nas gravações, né, negar tudo. Agora a gente não pode acreditar que Temer, à noite, vai receber um conjunto de trabalhadores. Isso não é verdade, presidente Temer, que você, o senhor presidente, recebe diversos empresários de noite fora da agenda. Isso não é verdade, ninguém acredita nisso. Não é verdade, isso não é verdade, né? O mais absurdo de tudo isso é que todo mundo sabia que os batistas estavam sendo investigados por diversas questões, né? E logo depois desse negócio do Lava Jato, o senhor recebe ele de madrugada, de noite, fora da agenda, para tratar, tá lá na gravação. Agora, os mais absurdos, né, e que parece que dormiram em cima dessa gravação, é que, sabendo de todos esses argumentos que iriam surgir, poderia já ter pedido a perícia. Agora a Polícia Federal já pediu ao STF o material para fazer a perícia. Isso já deveria ter sido feito, até porque foi uma investigação organizada, planejada, com chip em mochila, dinheiro marcado. Então já deveria ter feito já essa perícia para não perder tanto tempo aí agora. Bom, o PSB já saiu fora, não está mais no governo, vai fazer oposição. Não existe mais sustentabilidade no governo Temer para a questão da reforma. O PSDB, né, disse que, não, sair agora, através de Fernando Henrique, ele disse, não, sair agora é oportunismo, não dá para sair agora, né? Mas vai sair, porque não tem como se sustentar, não tem como se sustentar. E na quarta-feira agora, já tem uma manifestação programada para Brasília, né? Programada para Brasília. Então, o negócio está crítico. Ah, outra coisa que Temer falou, o Brasil não vai sair do trilho. Já saiu. Já saiu. Precisa voltar para o trilho, né? Mas já saiu, né? São 14 milhões de desempregados, né? Cortes em verbas sociais, né? Já saiu do trilho, não tem, está insustentável. A crise política está levando o Brasil o buraco. É isso? Então vamos lá. Ó, e o tempo? Vamos ver como é que está o tempo aqui em Salvador? Vamos lá. Pois é, segunda-feira continua com muita chuva, né? Essa madrugada choveu muito, agora pela manhã. E segundo o Instituto de Meteorologia, o dia será nublado, parcialmente nublado, com chuvas esparsas e com a temperatura mínima de 23 e a máxima de 30 graus.
com chuva ou com sol, eu sei que em Brasília tá pegando fogo, viu? Tá um calor. Se fosse lá, né? Se o calor de lá estivesse fazendo aqui, a turma da Instalotécnica tava bem. Chama ela aí. Pensou em climatização? Solicite uma visita da Instalotécnica, uma empresa especializada em climatização. Há 10 anos no mercado, oferecendo serviços de manutenção com excelência, qualidade, pontualidade, tecnologia e segurança, além de profissionais qualificados para melhor servi-los. O endereço é na Rua Nossa Senhora das Dores, quadra 15, lote 12, Parque São Paulo, Itinga, Lauro de Freitas. Telefone 3035-8233, 3022-5588 e 4113-1148. Instalotécnica, excelência em climatização. Pois é, voltamos aqui ao estúdio da TV Baiana, Canal C, no programa de Olho na Cidade. Quero mandar um abraço à turma que está mandando zap, mandando mensagem. A gente está com um probleminha aí no telefone. No fixo. No fixo. A diretora está dizendo que é no fixo. 3565-1525, tá com probleminha. Essa chuva já sabe como é que é, né? Mas você pode mandar o zap, mandar uma mensagenzinha, um áudio, né? Pelo zap, 9673-6715, para concorrer também à nossa promoção. Então, manda um áudio aí, manda uma mensagem, mandar um abraço à turma da Liberdade aí que tá mandando um áudio, mandando um zap, a turma da Santa Cruz, do Nordeste de Amaralina. Esse final de semana aconteceu o 6º Congresso do Partido dos Trabalhadores. O nome do congresso, Dona Letícia Lula da Silva e Zezé Ribeiro, 2 figuras importantes na fundação desse partido. Então, vamos ver. Aconteceu neste fim de semana o Congresso do PT na Bahia, que durou todo o final de semana e elegeu sua nova diretoria. Depois de debates acalorados, típico da democracia interna do partido, os militantes baianos já sabem quem vai comandá-los no próximo período. Everaldo Anunciação foi reconduzido ao posto maior da sigla, com a maioria dos 310 delegados eleitos. Anunciação venceu o deputado federal Valdenor por 167 contra 143, durante o pleito neste domingo, dia 21. Além da eleição do presidente, as emendas da tese da chapa Optei foram aprovadas depois de uma vitória expressiva que aconteceu na votação do último sábado, dia 20. A vitória de Everaldo aconteceu após a unificação das correntes EPS, CNB e Trabalho. Para o presidente estadual reeleito, a conjuntura agora é para eleger o presidente nacional da etapa do Congresso do partido em junho, além de traçar estratégias para o próximo período do ano. A dirigente estadual do partido, Daniele Ferreira, defendeu a unidade para a construção do PT na Bahia. O vereador e líder do PT na Câmara de Salvador, Luiz Carlos Suíca, destacou a vitória de Anunciação na condução do partido na Bahia, como uma das vitórias dos movimentos sociais, populares e sindicais. Ainda segundo o vereador Suíca, o próximo passo é visitar as regiões do estado e iniciar a construção do processo para 2018. Ele acredita que a base política, os movimentos, as setoriais e todos os grupos de esquerda devem permanecer unidos para derrubar o governo de Michel Temer nas ruas. A coordenadora-geral do Sindilip Bahia, Ana Angélica Rabelo, uma das delegadas do Congresso petista, diz que o processo interno do PT perpassa pelos movimentos e por isso é necessidade de amplo debate. Rabelo acredita que o caos político estabelecido no país precisa ser superado. Pois é, o Congresso começou na sexta-feira e terminou ontem, com a eleição do presidente Everaldo Anunciação, figura que tem conduzido com toda a crise política, conduzido bem o Partido dos Trabalhadores, e um abraço também ao Valdenor, que foi uma figura importante na fundação desse partido também. E o Congresso foi um debate, eu tive presente, estou até meio rouco aqui, porque foi um debate duro, de ideias, muito bacana. E parabéns a Everaldo, parabéns a todos e todas as delegadas que estiveram presentes no Congresso, no 6º Congresso do Partido dos Trabalhadores. Valeu? Vamos fazer um breve intervalo? Não? Não. É porque falou de Partido dos Trabalhadores, aquela coisa toda, né? E aí tem a vaga de emprego do Sim. Então, vamos ver.
Vamos às vagas de empregos oferecidas pelo SIM, Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra. 2 vagas para professor de francês. É necessário curso superior completo em letras com francês, 6 meses de experiência, é imprescindível francês fluentes, leitura e escrita. 6 vagas para estágio. É necessário um ensino médio incompleto, não exige experiência, o candidato tem que estar estudando pela manhã ou pela noite e possuir faixa etária de idade a partir dos 16 anos. 3 vagas para técnico em smartphone. É necessário um ensino médio completo, 6 meses de experiência, possuir habilitação categoria A e possuir moto. 1 vaga para paticeiro. É necessário um ensino médio completo, 6 meses de experiência, é imprescindível experiência com massas e recheio. 3 vagas para atendente de lanchonete. É necessário um ensino fundamental incompleto, 6 meses de experiência, ser do sexo masculino. Esta vaga é zoneada para os bairros de Barbalho, Caixa d'Água, Soledade, Lapinha, Liberdade, Saúde, Santo Antônio, Perovais, Palmiúdo e API e Cabula até antes do Bom Preço. E 1 vaga para médico veterinário. É necessário um ensino superior completo em veterinária, 6 meses de experiência, imprescindível ter concluído residência em cirurgia com animal doméstico. Pois é, daqui a pouco a gente vai bater um papo aqui com Gabriel Cerqueira, do INSS. Vamos bater um papo sobre aposentadoria. Você que está com dúvida quando ou se pode se aposentar, você vai passar agora uma mensagem 9673-6715, 9673-6715, porque o fixo está com problema por conta da chuva. Para conversar com Gabriel Cerqueira. E falando também de aposentadoria, falando de trabalhadores, todo mundo está preocupado com a decretação da greve dos rodoviários a partir de amanhã. Hoje está acontecendo uma reunião com os patrões, com o prefeito da cidade de Salvador, e eles já decretaram greve. Os rodoviários ainda não entrou em acordo com os empresários de ônibus. Nesta manhã aconteceu mais uma rodada de negociações, e desta vez entre a categoria e a prefeitura, mediadora entre os trabalhadores com os empresários. Com isso, ainda continuou previsto a greve nesta terça-feira, que até este horário não houve nenhum acordo. Mas, segundo algumas informações, a gente sabe, eles sentaram hoje pela manhã aí com o prefeito Assemineto e parece que o prefeito Assemineto fez uma garantia de que não haverá demissão dos 6 mil cobradores. Bom, o prefeito Assemineto, apesar de ser o mediador e o responsável pelo transporte, a prefeitura ser responsável pelo transporte urbano, não pode, assim, garantir de imediato, me desculpe, que as empresas não podem demitir, que as empresas não podem contratar, que as empresas... Não pode. Então, eu, com minha experiência que eu tenho de negociador, com minha experiência que eu tenho de trabalhador, estou aqui dizendo claramente de que nenhum gestor público pode intervir de forma dura para que o patrão não demita ninguém. Num ponto das negociações, já que a prefeitura tem a planilha dos custos das empresas e subsidia uma parte do transporte, aí sim, aí o prefeito pode abrir a planilha e dizer até onde os empresários podem chegar e aonde os trabalhadores podem chegar no processo de negociação. Agora, garantir que os empresários não vão demitir, isso aí não é real, não dá para acreditar nisso, não dá para acreditar nisso. Eu só espero que os rodoviários, os diretores, dos rodoviários saibam conduzir essa negociação, como sempre souberam conduzir, observando que existe uma crise aí que não foi causada pelos trabalhadores, mas existe a crise e que a população precisa ir trabalhar, a população precisa sair para procurar emprego, precisa sair para ir para o médico, ir ao médico, tudo isso. E mais, dizer que existe um cenário aí já é um aconselhamento, um cenário que não é muito favorável aos trabalhadores.
No momento que você sai de uma mesa de negociação e parte para um dissídio coletivo, né, o juiz, na sua cabeça, vai julgar o que é só econômico. E aí todas as conquistas que os rodoviários têm, ou conquistaram, ou estão aí, né, isso não está na pauta e nem está na cabeça do juiz. Então é preciso ter muita cautela nesse momento, muita cautela nesse momento, porque dirigente sindical, apesar de não ser dono do sindicato e nem ser dono da categoria, certo? Dirigente sindical é responsável e é a liderança, de fato, para conduzir a categoria para um momento, para o caminho certo, tá certo? Então vamos aqui bater um papo, né, sobre aposentadoria com o nosso amigo Gabriel Cerqueira, que é do Serviço de Reconhecimento de Direitos do INSS de Salvador, para a gente conversar um pouco sobre a aposentadoria. 3565-1525, 9673-6715. Ah, não. 3565-1525 está com problema. Você vai passar uma mensagem para nós, fazer um áudio, certo? Vamos num breve intervalo, voltaremos aqui com um boa tarde de Gabriel e as perguntas dos nossos ouvintes. Valeu? Vamos lá. Em breve, em todo o Brasil, o sinal da sua TV aberta será só digital. Você está preparado? Se a sua TV é velhinha, mas ainda tem pique, ela pode receber o sinal digital. Para isso, você precisa de um conversor e uma antena externa. Se você mora em um condomínio, confirme com o síndico se a antena já está instalada. Quem participa de um dos programas sociais do governo, como o Bolsa Família ou Minha Casa Minha Vida, por exemplo, pode ganhar um kit gratuito com conversor, antena e cabos. É o sinal digital grátis na sua TV. Baiana. Em todo tempo, em todo lugar, nada melhor do que estar com você, te emocionando, descontraindo, levando amor, alegria e prazer. Sempre levando alto astral, fazendo festa ao seu coração. A vida com você é uma alegria sem igual. Você faz parte da nossa estação. Líder FM, oh, Líder FM, Líder FM, oh, Líder FM, Líder FM, oh, Líder FM. Você liga para Sabor? Então você sabe onde pedir. Pedido já, 3617-3331. Também disponível na plataforma iFood. Cedro Restaurante, Rua Doutor José Peroba, 244, Itiep. Reserve seu lugar na melhor localização do Costa Azul. Solar da Torre Residencial. Aproveite as últimas unidades. São 3 quartos, sendo uma suíte mais dependência, área de lazer completa e 2 vagas de garagem. Visite decorado no local. Solar da Torre, mais um empreendimento habitacional. Vendas Abilar, 3272-0631. Pois é, voltamos aqui no nosso programa De Olho na Cidade, né? Na TV Baiana, canal 6. O nosso fixo não está funcionando. Você pode mandar a mensagem aí para o 9673-6715. Ah, não baixou o aplicativo, não está em casa, mas quer assistir o programa De Olho na Cidade. Você vai lá no YouTube, ao vivo, e assiste o programa De Olho na Cidade. Um abraço aí à turma de Cruz das Almas, viu, que mandou uma mensagem aqui. A turma também de lá de Santo Antônio de Jesus. É o recôncavo todo nos assistindo. O programa De Olho na Cidade, a TV Baiana. Ah, lembrando que você está concorrendo, mesmo com problema
telefone, você pode estar concorrendo a uma antena digital e um par de ingressos da rede de cinema Cinemark. Ó, notícia muito triste aconteceu neste domingo com o radialista Jefferson Silva Oliveira, né? Jefferson Silva Oliveira, o nosso Jefinho, como é conhecido e tratado por todos os fãs e nós do meio de comunicação, recebemos a informação que o estado de saúde deles é estável e reagiu bem após ter sido submetido a uma cirurgia para a retirada da bala alojada no peito. Jefinho foi baleado numa tentativa de assalto no final da manhã de ontem, na Alameda dos Umbuzeiro, Caminho das Árvores. No momento da tentativa do assalto, houve uma reação do radialista. Segundo informações, um policial que estava à paisana e se encontrava no local percebeu a ação e deu um tiro no pé do acusado, que foi identificado pela polícia como Bruno Oliveira, 26 anos, e segundo a Secretaria de Segurança Pública da Bahia, Bruno foi condenado até 2033 por roubo. Entretanto, estava solto após não retornar do indulto da Páscoa concedido pela Justiça. Bruno permanece preso à disposição da Justiça. Mas ainda tem uma nota aqui. A delegada Maria Selma Lima, titular da 16ª Delegacia Territorial da Pituba, receberá a imprensa nesta segunda-feira até às 13 horas na sede da unidade policial para apresentar o assaltante Bruno Oliveira de Assis, 26 anos. O criminoso foi preso ontem por policiais militares da 35ª Companhia Independente da Polícia Militar. Pois é, então às 15 horas será apresentado o acusado, humilhante que tentou contra a vida do radialista Jefferson, o Jefinho. Valeu? Vamos aqui para nosso entrevistado, né? Boa tarde, amigo Gabriel. E aí, uma notícia que eu tive aqui, Gabriel já tem 15 anos no INSS, entrou no INSS com 18 anos de idade, um garoto, né? Mas tem uma grande responsabilidade aí, que ele trabalha no setor de reconhecimento de direito do INSS. Uma boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde. Como é lá? Você é muito jovem, né? Um garoto, 33 anos. Como é tratar com tanta responsabilidade essa questão no INSS? É uma atividade de muita responsabilidade e, assim, principalmente a questão de reconhecer direito e a questão de esclarecer os direitos da população, né? Que a população, ela precisa de informação de quais são os seus direitos perante a Previdência, quais são os seus deveres, a questão do recolhimento. Então, parte muito mais da questão de orientar para a pessoa saber quais são os seus direitos e deveres perante a Previdência. E lidar com um público desse, lógico que requer muita tranquilidade, né? Sim, paciência, sim. Porque com certeza. As pessoas que procuram, a maioria das pessoas que procuram o INSS para a sua aposentadoria ou para requerer direitos, são pessoas que de baixa renda, né? Que só teve ali aquele transporte para ir, né? E depois pega uma fila imensa. E você tem que ter muita paciência. Você exerce essa paciência todos os dias? Sim, sim. Todos nós temos que exercer essa paciência e principalmente a questão de informar, até para evitar essa questão das filas, da espera. Tem muitos serviços que a gente disponibiliza através do call center, da Central 135. Tem os serviços que são disponibilizados no site da Previdência Social, www.previdencia.gov.br, que são serviços que já evitam que o cidadão tenha que pegar essa fila, passar por essa espera. Mas há os outros que são atendidos diretamente no INSS, sempre com agendamento, com hora marcada, para evitar esse transtorno, né, da fila e da... Apesar do avanço da tecnologia, assim, todo mundo sabe que muita gente não sabe lidar ainda com essa internet, com o computador, e tem procurado muito o INSS, não é isso? Sim. Pois é. Mas assim, vamos assim, como é feito o cálculo para a aposentadoria? Bem, o valor da aposentadoria, hoje, ele é calculado com base na média, a base de cálculo do valor mensal dos benefícios é feita utilizando a média dos
salários de contribuição do trabalhador desde julho de 1994, que foi o mês em que começou o real, até o mês anterior à aposentadoria. Todos esses salários eles são corrigidos através do INPC e a gente faz a média dos 80% maiores salários de contribuição. E aí, a partir dessa média que é obtido o valor da aposentadoria. Existe muita controvérsia sobre essa questão do cálculo, existe muita informação equivocada sendo disseminada. Muita gente diz que o INSS calcula a média dos últimos 3 anos, a média dos últimos 36 salários. Isso, na verdade, era feito assim até 1999, mas desde novembro de 1999, que a lei mudou, não existe mais isso de fazer só a média dos últimos 36, é feita a média de toda a vida contributiva do trabalhador desde o início do Plano Real, que foi em 1994. Então essa é a forma de cálculo de todas as aposentadorias, através dessa média. As pessoas têm muita dúvida, né? Tipo, o que é mais vantajoso para uma aposentadoria? Por tempo ou por idade? Ou os dois? Bem, a aposentadoria por idade, ela costuma ser mais vantajosa porque não existe a incidência de fator previdenciário. O trabalhador que já alcançou hoje a idade de 60 anos no caso da mulher ou 65 anos no caso do homem, ele se aposenta sem incidência de fator previdenciário. E a aposentadoria por tempo de contribuição, que é para quem já alcançou hoje 35 anos de contribuição no caso do homem ou 30 anos de contribuição no caso da mulher, independente da idade, essa aposentadoria incide o fator previdenciário, que pode reduzir o valor do benefício a depender da expectativa de vida, a depender do tempo de contribuição e da idade. Então, na grande maioria das vezes, a aposentadoria mais vantajosa é a aposentadoria por idade. Vantajosa é a aposentadoria por idade. Tem as pessoas que estão nos ouvindo aí que também trabalham na zona rural, né? Como é que fica? Como é que esse cálculo para a zona rural? Bem, para o trabalhador rural, a aposentadoria por idade hoje ela é concedida com 5 anos a menos do que no trabalhador urbano. Então, o trabalhador urbano se aposenta com 65 anos de idade, o homem 60 a mulher. E o trabalhador rural são 60 anos de idade para o homem e 55 anos de idade para a mulher, sendo que tem que ser comprovado o exercício de pelo menos 15 anos de atividade rural. Pois é. Nessa movimentação aí do Congresso Nacional para fazer a reforma previdenciária, tem muita gente correndo aí para fazer cálculo, para ver se aposenta logo, ou tanto faz, se a reforma passar do jeito que está aí, não tem jeito. Bem, na verdade, tanto faz, a pessoa não precisa ninguém correr para requerer a aposentadoria agora, com medo da reforma, com medo das alterações, porque quem já tem direito adquirido, ou seja, o trabalhador que já completou os 35 anos de contribuição no caso do homem, os 30 anos de contribuição no caso da mulher, e já tem direito adquirido na forma da legislação atual, essa pessoa não precisa se preocupar, porque qualquer mudança que venha acontecer na legislação não vai prejudicar o direito adquirido. Então, essas pessoas, mesmo que não tenham dado entrada na aposentadoria agora e venham a dar entrada depois de uma reforma, elas vão ter direito ao benefício na forma da legislação que estava em vigor no momento em que ela adquiriu o direito. Então, não existe motivo para desespero, para correr para o INSS para pedir aposentadoria, porque quem tem direito adquirido está garantida a concessão nos moldes da legislação em vigor. Estamos conversando aqui com o Gabriel, que é do setor de reconhecimento de direitos do INSS em Salvador. Você pode mandar sua pergunta pelo 96736715, que nós responderemos, ou ele vai responder, claro, ele está aqui para responder as perguntas, e você também vai estar concorrendo a uma antena digital e um par de ingressos da rede Cinema Cinemax. E sobre aposentadoria por invalidez? Bem, a aposentadoria por invalidez ela é concedida ao trabalhador que tiver uma invalidez permanente, uma incapacidade permanente para o trabalho insuscetível de reabilitação profissional. Então, inicialmente, o INSS ele concede o auxílio-doença. O trabalhador ele faz o requerimento do benefício por incapacidade e, sendo constatada a incapacidade para o trabalho e a carência mínima de contribuições, na forma da lei, vai ser concedido o auxílio-doença, que é um benefício temporário.
E durante o recebimento do auxílio-doença, se a perícia médica constatar que aquele trabalhador não vai ter mais condições de recuperar a capacidade para retornar ao trabalho, a própria perícia médica do INSS vai transformar o auxílio-doença em aposentadoria por invalidez. Bom, quero fazer uma pergunta que não tem nada a ver com aposentadoria. Vai, Vitória. Vitória. Pô, vamos aos destaques do futebol? Agora? Cadê a vinheta? Cadê? Pois é, qual o destaque do futebol? É isso que eu tô falando, pô. Boa tarde, Suíca. Boa tarde para vocês que nos acompanham. Daqui a pouquinho tem os gols, viu? Tanto do Bahia como do Vitória. Lembrando que ninguém faz gozação com ninguém hoje. O Vitória perdeu em casa contra o Corinthians ontem à tarde no estádio da Fonte Nova, enquanto o Bahia, com um mistão frio, não vou dizer mistão quente, perdeu para a equipe do Vasco, Suíca, lá em São Januário. Enfim, os bastidores de Bahia e Vitória e a repercussão da derrota dessas duas equipes da segunda rodada do Campeonato Brasileiro, a gente vê com os melhores momentos daqui a pouquinho. Pois é, Sr. Paulo Silva. Pois é, daqui a pouco a gente... Vamos fazer um breve intervalo e voltaremos já já aqui no programa De Olho na Cidade. Anuncie. Líder FM 96,5 71 3418 4306 3418 4300. E-mail atendimento liderfm@gmail.com. Líder FM 96,5. Anuncie aqui e seja número 1. 3418 4306 3418 4300. E-mail atendimento liderfm@gmail.com. Líder FM 96,5, a número 1. Líder FM. Oi, Elmo, o que você tem aí? Elmo, ganhei uma cartilha sobre sintomas do Zika. Se você tiver erupções na pele, coceira, dor de cabeça, irritação nos olhos, dores nas articulações e febre leve, é melhor ir ao médico. Mas Elmo não está sentindo nada disso e foi ao médico. Eu também. Sempre vou ao médico fazer meu pré-natal. É bom se prevenir. E lembre-se, se o mosquito não pica, tchau, Zika! O sistema de votação brasileiro é o mais moderno do mundo. E para garantir ainda mais a segurança do voto, a Justiça Eleitoral está realizando a identificação biométrica do eleitorado. Em Salvador e em outros municípios do interior, o recadastramento biométrico já é obrigatório. Visite o site do TRE Bahia e confira a lista das cidades e a documentação necessária. A segurança das eleições passa pelas suas mãos. Você liga para Sabor? Então você sabe onde pedir. Pedido já, 3617-3331. Também disponível na plataforma iFood. Cedro Restaurante, Rua Doutor José Peroba, 244, Istiepe. Só um jornal que traz cultura no nome pode ir além da notícia. Jornal da Cultura. De segunda a sexta, 9h15 e sábado, 9 da noite. Pois é, voltamos aqui no estúdio da TV Baiana, Canal 6, aqui no programa De Olho na Cidade. Hoje você só vai usar o 96736715. Estamos conversando com Gabriel, que é do setor de reconhecimento do INSS em Salvador. É o seguinte, nesse tempo de crise política, nós precisamos ter muito cuidado. O consumidor, nós consumidores, precisamos ter muito cuidado na hora de comprar. Não podemos agir por impulso, porque com a crise política, logicamente, a crise econômica, ela é afetada. Vamos ver. A incerteza na economia tem tirado o sono de muita gente. Dá para tirar o sono, dá para você ficar preocupada com o futuro dos filhos, com o futuro do país. Eu estou aqui há mais de 1 hora procurando o que eu posso levar, o que eu não posso, né? Com
Comprar menos, usar ou não cartão de crédito, pagar dívidas ou investir. Essas dúvidas estão rondando a cabeça do brasileiro. E em meio à crise política que impacta diretamente no nosso bolso, decidir o que fazer com o dinheiro não está nada fácil. Para enfrentar esse turbilhão de mudanças, é preciso cautela e, principalmente, planejamento. Quem já tem dinheiro investido, é bom se acalmar, analisar os dados e esperar. Para quem tem dinheiro novo e vai investir, investir aonde? Em quê? Não é nem em bolsa, nem em dólar. E nos juros, que é a recomendação mais adequada, aplicar em juros de taxa pós-fixada. Algumas dicas simples ajudam a controlar o orçamento familiar. No supermercado, por exemplo, uma boa opção é trocar marcas mais conhecidas e mais caras por outras mais em conta. É o que Dona Leonete tem feito. Agora estou vendo aqui o preço do leite em pó, se vale a pena levar. Tem que ser assim, além do valor, você passa a conhecer outras marcas, né? Outra dica é pesquisar antes de comprar. Analise preços, pechinche e avalie se realmente a compra é necessária. Fique atento com as armadilhas da promoção e se o desconto é real. E se você está endividado, tente negociar o quanto antes para que os juros não virem uma bola de neve. Tem que planejar como você vai pagar essa dívida. Tem que se organizar. Também, eu acho que o ideal seria que as pessoas, ao fazer a pesquisa, passasse um dia inteiro, né, na rua ali, fazendo sua pesquisa, para não ter que ir um dia, depois de outro voltar, né? Isso também faz parte do planejamento. Necessariamente você não precisa sair, chegar lá e só comprar. Olhou, gostou e comprar. Não é assim. Então tem que ter bastante cautela. A gente sabe que não sabemos quando é que essa crise política vai acabar. A gente torce que acabe logo. A crise política acaba, o Brasil pode voltar a recuperar a sua imagem com os investidores, a economia será aquecida, os empregos podem voltar, e quando o emprego voltar, vamos pensar que o Brasil, o mundo vive em crise constante, você tem que ter cautela. Nem todo mundo, com 18 anos, aqui como o Gabriel, conseguiu passar em um concurso público estável, e que está buscando a carreira. Então, seria interessante que todos tivessem oportunidade, tivessem uma vida mais organizada. Mas o mundo é feito de diversidades. Mas quem tem seu emprego, ou qualquer que seja seu emprego, tem que ter uma parte para guardar, para esperar a dívida ou a crise. Bom, lógico, você começou cedo, 18 anos, deve se aposentar cedo. É assim? Explique aí como é que é esse negócio. Não, para o serviço público funciona diferente, né? Porque é um regime de previdência diferente. Para quem trabalha em empresa privada e contribui para o regime geral de previdência, que é o INSS, existe a aposentadoria por tempo de contribuição, que não exige idade mínima. Basta completar os 35 anos de contribuição e a pessoa pode se aposentar. No serviço público isso não existe. É exigido que a pessoa tenha, além da idade, além do tempo de contribuição, tem que ter também a idade. A idade. Então, mesmo tendo começado cedo, eu vou ter que cumprir... 65 anos. Na verdade, teria que ser até os 60 anos, eu vou estar com 42 anos de contribuição quando eu me aposentar. Mas é por aí, né? Mas vai estar com 60. Não é isso? A tendência é aumentar, né? Se a previdência... Se garantir que a legislação de hoje vai continuar nos próximos 20, 30 anos... Você vai se aposentar jovem. Jovem. Mas diante da crise que está no país, a crise política, eu hoje acho que essa questão das reformas vai dar um tempo aí por alguns dias, né? Quem sabe alguns meses. Primeiro precisa resolver esse problema que aí está. O que é aposentadoria especial e quem tem direito a essa aposentadoria especial? A aposentadoria especial ela é uma aposentadoria que é concedida ao trabalhador que passou 25 anos exercendo atividade em condições especiais.
Quais são essas condições especiais? As condições especiais são condições em que no ambiente de trabalho existe exposição a agentes nocivos químicos, físicos ou biológicos que são prejudiciais à saúde e à integridade física. Então, são agentes físicos. Dê um exemplo de uma categoria aí. Não existe uma categoria específica. O que existe é o ambiente de trabalho. É o ambiente. Então, até 1995 existia uma legislação que dizia quais as profissões que se enquadram para fins de aposentadoria especial. A partir de 29 de abril de 95, com a vigência da Lei 9.032, não existe mais na legislação uma indicação de quais são as profissões que dão direito à aposentadoria especial. O que existe é a indicação dos agentes nocivos que enquadram para esse tipo de aposentadoria. Exemplo, quem trabalha exposto a ruído acima de 85 decibéis. Está exposto ao agente nocivo ruído. Então, independente da profissão, é o agente nocivo que vai dar direito àquela aposentadoria. Ou um agente químico, um produto químico que seja cancerígeno. O que vai determinar se a pessoa tem direito à aposentadoria especial ou não é a presença do agente nocivo no ambiente do trabalho, independente da profissão. Bom, tem uma pergunta aqui no Zap de Maria Lúcia de Lauro de Freitas. Quem nunca contribuiu para o INSS tem direito ao benefício auxílio ao idoso? Tem esse... existe um benefício chamado Amparo Assistencial ao Idoso, que é um benefício assistencial. Ele não é pago pelo INSS, na verdade é uma verba da União, né? Não é um benefício previdenciário, ele é um benefício assistencial. Apesar de a pessoa dar entrada, através do INSS, o idoso dar entrada nesse benefício, mesmo que ele nunca tenha contribuído, se ele comprovar que vem de uma família carente, né, que ele não tem condição de prover o seu próprio sustento e nem ter esse sustento provido pela sua família, o idoso tem sim direito, a partir dos 65 anos, ele tem direito ao benefício assistencial de amparo ao idoso. Explica aí um pouco aí sobre esse bicho aí que todo mundo fala, o fator previdenciário, todo mundo reclama, os trabalhadores reclamam, que prejuízo trouxe aos trabalhadores? O fator previdenciário, ele é um coeficiente que foi criado em 1999, que ele faz um cálculo atuarial. Ele faz um cálculo para desestimular a aposentadoria precoce. Então, como é que funciona o fator previdenciário? Ele é uma fórmula, que nessa fórmula entram a idade do trabalhador na data da aposentadoria, o tempo de contribuição na data da aposentadoria e a expectativa de sobrevida. O que é a expectativa de sobrevida? É a média, né, da expectativa de vida do brasileiro, a média para ambos os sexos, calculada pelo IBGE. Normalmente no mês de dezembro de todo ano, o IBGE publica essa tábua da mortalidade. Então pega-se a idade que, em média, o brasileiro vive e subtrai da idade que eu tenho hoje. Por exemplo, se a expectativa de vida do brasileiro está em 79 anos. E eu hoje tenho 39, então a minha expectativa de sobrevida é viver mais 40 anos. Então essa expectativa também entra no cálculo. E o que esse fator faz é um cálculo atuarial. É como se ele pegasse o valor que o trabalhador contribuiu ao longo de toda a sua vida contributiva, somasse aquilo tudo e dividisse pelo tempo que o trabalhador vai viver depois de aposentado. Só que esse cálculo ele entra na aposentadoria por tempo de contribuição, que é uma aposentadoria que o trabalhador ainda não tem uma idade avançada, ele não tem invalidez, ele não tem nenhuma situação que impeça ele de trabalhar. Então, se ele pede a aposentadoria por tempo de contribuição, vai entrar esse cálculo atuarial através do fator previdenciário. Esse fator ele multiplica o valor da média das contribuições. Então, por exemplo, se a média dos meus salários de contribuição, a média da minha remuneração hoje dá R$2.000 e o meu fator previdenciário deu 0,7. Então, vai ficar 0,7 vezes 2.000, vai dar 1.400. Em vez de receber 2.000, o fator previdenciário vai fazer com que eu receba só 1.400, por conta da expectativa de sobrevida que eu ainda tenho. Então, por isso que todo mundo reclama aí que esse fator previdenciário prejudica. Outra coisa, eu estou trabalhando, né? Aí, tenho lá 10 anos de emprego, perdi meu emprego. Fiquei 2 anos desempregado. Aí, 2 anos depois, consegui um novo emprego. Houve uma interrupção da minha contribuição, correto? Como é que eu faço para pagar os atrasados?
não ter essa lacuna aí? Bem, durante o período que o trabalhador está desempregado, ele pode recolher contribuições à Previdência Social na condição de segurado facultativo. Quem que é o segurado facultativo? Aquele que não é obrigado a recolher, ele não é contribuinte obrigatório. É o desempregado, a dona de casa, o estudante, aquela pessoa que naquele momento está sem nenhuma renda, ela pode contribuir como facultativo. Agora, o facultativo ele não pode recolher em atraso. Então, nesse exemplo que você deu de ficar 2 anos desempregado, depois desses 2 anos não tem como recolher retroativo aquele período. Só quem poderia recolher seria, por exemplo, o cidadão que ficou desempregado e começou a exercer uma atividade como autônomo. Se ele não recolheu durante aqueles 2 anos e hoje ele vem e quer pagar os atrasados, ele precisa entrar com um processo no INSS para comprovar que exerceu aquela atividade. Ele vai apresentar documentos que comprovem aquela atividade de autônomo que ele exerceu durante aqueles 2 anos e uma vez deferido esse processo, o INSS vai autorizar que seja recolhido o pagamento das contribuições retroativas. Então não tem como, né? Fiquei desempregado, não fiz nada, fiz bico, né? Então... Se tiver como comprovar esse bico... Sim, teria como recolher, se tiver documentos que comprovem essa atividade. Então, só tem direito realmente à aposentadoria quem recolheu para a Previdência. Tem alguma categoria que mesmo que não recolheu tem direito à aposentadoria? Bem, todas as aposentadorias, sim, é necessário que exista um recolhimento para a Previdência. Não existe aposentadoria sem recolhimento. Agora, existe a situação do trabalhador rural segurado especial, que no caso do segurado especial, ele não recolhe diretamente. Existe uma contribuição sobre a produção rural comercializada, que é uma contribuição indireta. Por exemplo, se eu tenho uma pequena propriedade rural, uma pequena terra ali onde eu exerço atividade rural, aquela produção rural, se eu comercializar com uma cooperativa agrícola, por exemplo, essa cooperativa vai fazer esse recolhimento de 2,3% sobre a produção rural comercializada. É uma contribuição indireta, não é o próprio trabalhador que vai fazer, mas vai servir como custeio para ele, se ele comprovar pelo menos 15 anos de exercício de atividade rural, ele vai poder, quando completar a idade, ter direito ao benefício de aposentadoria. Bom, conversamos aqui com Gabriel Oliveira, do setor de reconhecimento de direitos do INSS, é Oliveira? Eu falei certo? Oliveira Cerqueira. Oliveira, que nos ajudou, auxiliou aqui para tirar suas dúvidas em relação à aposentadoria. Parabéns, certo, por um jovem servidor público com bastante conhecimento e demonstra aqui paciência e responsabilidade. Eu quero agradecer a sua participação. Obrigado. Agradeço também a oportunidade aqui. Valeu. 9673-6715. Vamos ali fazer um break e voltamos já já. Anuncie. Líder FM 96,5 71 3418 4306 3418 4300. E-mail atendimento liderfm@gmail.com. Líder FM 96,5. Anuncie aqui e seja número 1. Líder FM. O sistema de votação brasileiro é o mais moderno do mundo. E para garantir ainda mais a segurança do voto, a Justiça Eleitoral está realizando a identificação biométrica do eleitorado. Em Salvador e em outros municípios do interior, o recadastramento biométrico já é obrigatório. Visite o site do TRE Bahia e confira a lista das cidades e a documentação necessária. A segurança das eleições passa pelas suas mãos. Cuidado! O mosquito da dengue tem várias faces. Por isso, devemos impedir que ele procrie. Encha de areia os pratinhos dos vasos das suas plantas. Guarde as garrafas sempre de cabeça para baixo. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Faça a sua parte. Este é o novo Centro Empresarial e Financeiro de Salvador, a Avenida Tancredo Neves. No coração desse centro, nasce um novo conceito em empreendimento hoteleiro. São Salvador Hotéis e Convenções.
formado por 304 apartamentos, dividido em 2 torres de hotéis interligadas. O complexo dispõe de um moderno centro de convenções com capacidade de até 700 pessoas simultaneamente, além de foyer, business center, sala de ginástica, piscina, deck, sauna, área de descanso, restaurante, sistema de segurança com câmeras, estacionamento e conexão wireless gratuita. Todo o empreendimento foi construído com o máximo de cuidado com a preservação ambiental e sustentabilidade, gerando o mínimo de impacto ao meio ambiente. São Salvador Hotéis e Convenções. Muito bem, ontem tivemos os jogos da segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Lembrando mais uma vez, torcedor, que no jogo cedo, em São Januário, o Bahia perdeu por 2-1. O Bahia foi com um time misto se preparando para o jogo diante do Sport, que inclusive o Sport empatou em casa contra o Cruzeiro, foi com o time completo e não conseguiu vencer em casa. Já o Vitória, né, a gente já viu alguns lances do Bahia, lembrando que destaque foi Jeanzinho, o goleiro do Bahia. O time tricolor volta a atuar agora na próxima quarta-feira, já pela final da Copa do Nordeste. Esse jogo foi em São Januário ontem pela manhã. E falando do Esporte Clube Vitória, a gente já muda de assunto, já muda a página. O Vitória acabou ontem perdendo o jogo contra a equipe do Corinthians. Aquele lance que você viu aí, uma reclamação muito grande dos jogadores do Vitória, achando que a bola realmente pegou na mão do jogador do Corinthians, mas ele não teve intenção, segundo a arbitragem, não marcou o pênalti. Lembrando que o Vitória folga essa quarta-feira, só volta a atuar no próximo domingo, Suíca. Eu não vi pênalti. Eu não vi pênalti ali. Você não certo? viu, não? Eu não vi eu acho pênalti. também que não foi, não. Eu não vi pênalti ali, não. Não vi pênalti, não. Eu só sei que o garantia é tal. Ó, a ganhadora da antena de hoje, o par de ingressos do Cinemark, é Edemácio Cerqueira Souza, Parque São Cristóvão. E a ganhadora da televisão Dia das Mães, Genésia, está aqui, ó, toda bonitona, Genésia, uma das ganhadoras, certo? Ó, dona Genésia, fala aí, dona Genésia, a senhora assiste o programa todo dia? Todo dia. Gosta do programa? Gosto muito. Gostou do presente? Gostei, adorei. Olha o presente aqui, diretora, olha o presente aqui, diretora. A senhora quer que eu pegue peso? Pelo amor de Deus. Ó, o programa De Olho na Cidade fica por aqui, prometendo voltar amanhã ao meio-dia aqui na TV Baiana. Tchau!